Olá, pessoal. 수양회가 하루하루 더해가면 너무너무 깊어지고 감사합니다. A cada dia que passamos no retiro, ficamos mais aprofundados na palavra e é muito 음악도 gratificante. 좋고요. A música também é muito boa 선교회 이렇게 소식도 너무너무 아름답습니다. e as notícias da missão estão muito agradáveis. 오늘은 요한복음에 있는 말씀을 읽겠습니다. Vamos ler o livro de João. 요한복음 21장까지 있는데 O livro de João tem até o capítulo 21. 15절부터 25절까지. Então vamos abrir em capítulo 21, dos versículos 15 ao 25. 요한복음 21장을 찾으시면 Por 감사합니다. favor, procurem João capítulo 21. 찾으면 제가 읽겠습니다. Se todos acharam, eu vou ler. 저희가 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가 이 모든 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 가로되 주여 그러하외다. 내가 주를 사랑한 줄 주께서 아시나이다. 가로서 내 어린 양을 먹이라 하시고. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. 또 두 번째 가로서 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하냐 하시니 가로되 주여 그러하외이다. 내가 주를 사랑한 줄 주께서 아시나이다. 가로사대 내 양을 치라 하시고. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. 세 번째 가라사대 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하냐 하시니 주께 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로 근심하여 가로되 주의 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑한 줄을 주께서 아시나이다. 예수께 가라사대 내 양을 먹이라. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas 내가 ovelhas. 진실로 진실 내게 이르노니 젊어서 네가 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원치 않은 곳으로 데려가리라. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. 이 말씀하신 베드로 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이라. 이 말씀하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. 베드로가 돌이켜 예수의 사랑하시는 그 제자가 따른 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주여 주를 판 자가 누구노니까 묻던 자르라. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여짜오되 주여 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? 예수께서 가라사대 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이 있느냐 너는 나를 따르라 하시더라. Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. 이 말씀은 형제들이 나가서 그 제단 죽지 않겠다 하였으나 예수의 말씀 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 뭔 상관이냐 하신 것이라. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te 이 importa? 일을 증거하고 이를 기록한 제자 이 사람이라. 오늘 그의 증거가 참인 줄 아노라. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 우리가 신앙생활하면서 우리가 알고 있는 것이라도 그게 마음에 다 닿아서 역사하는 건 아닙니다. Pessoal, durante a nossa vida espiritual, por mais que nós tenhamos um conhecimento claro, isso não quer dizer que esteja no nosso coração. Isso quer dizer que nós podemos ter muito conhecimento, 지식들이 그냥 쌓여 있다가 내 마음에 와 닿지 않으면 그 내게 어떤 영향을 주지 못한다. mas se esses muitos conhecimentos estão acumulados, porém não chegam ao nosso coração, aquilo não influencia a nossa vida. 제가 군대에 가서 이렇게 훈련을 받는데 Quando eu estava no exército, recebendo um treinamento militar, 저희들이 이제 그 관물 다이라고 해서 이제 친구를 제일 밑에 놓고 위에 이제 다이가 있는데 거기에 뭐 작업복 이렇게 놓고 위에 이제 단 위에다 이제 그 철모 단티 그리고 이제 그 장갑 같은 거 둬요.
Nós temos um armário, né, onde nós colocamos nossa roupa de trabalho, nossa farda, nossas luvas. 그 어느 날 잠을 자고 일어났는데 Só que um dia depois de uma noite de 내 sono, eu 위에 acordei 놔둔 장갑이 없어요. 누가 e o par de luvas que eu havia deixado ali havia sumido. Alguém havia roubado, né? Acontece muito disso 그때는 no exército. 갑툭이라고 안 그래요. Mas eles não dizem que isso é um roubo. 이동이라 그래. Eles falam que foi 전부 다 대한민국 국방부 안에 있기 때문에. foi um mover de posição, né? Porque ainda continua dentro do país. 장갑을 누가 밤에 자는 동안 훔쳐간 거예요. Então, enquanto eu estava dormindo, alguém havia roubado meu par de luvas. 큰일 났어요. Era um problema 아침에 isso. 학과 출장을 하는데 Porque nós tínhamos que sair para o treinamento da manhã 그러니까 200명이 우리 한 중대인데 e nós estávamos com cerca de 2.000 soldados naquele 가시는 grupo. 막 사나이로 팔을 탁 올리면 가는데 E na marcha, né, todos eles têm que levantar o braço assim. 사나이로 태어났어 하고 이렇게. Eles cantam a música na Eu Nasci um Homem. 근데 다른 저 뭐야 199개 손은 파란 장갑 파란 손이고 난 빨간 손이 올라가는 거예요. Só que todos os 199 estavam ali com a sua luva na mão, só eu com a mão, né, sem a luva. Não tem problema o frio que eu sentia, mas era algo muito grave. 야 박옥수 너 장갑 어디다 팔아 먹었어. Se alguém, por exemplo, me acusasse, ei, Oksu Park, onde você vendeu? Por que você vendeu sua luva? 그 이제 빠따로 칠 것 같은 그런 막 두려움이 생겼어. Surgiu aquele medo em mim de que eu iria apanhar dos superiores. Aqui é o exército. Eu pensei, aqui não tem outro jeito. 훔쳐야겠어. Então eu também devo roubar, né, um par de 그 luvas. 밤에 다 잠이 자는데 화장이 갔다 오는 척하면서 이제 장갑을 하나 훔치면 되는 거예요. Então basta esperar todos dormirem, né, fingir que vai ao banheiro e roubar uma luva também. 여자들은 이제 위치를 옮겨 놓으면 되는 거죠. Ou seja, basta mover de posição aquela luva, né? 잊어버렸다 하면 안 돼요. Então não dá pra falar que você perdeu a sua 다음 luva. 거 갖다 놓고 또몇개 옮겨 몇 번째 옮겨 놔야 이제 내게 되죠. Depois que você move um de lugar, tem que colocar outro naquele lugar e algumas vezes assim pra você realmente ter posse daquela luva. 장갑을 훔칠 때 Só que eu senti assim, se por exemplo, 훔치지 안 들킬 수 있다. ao roubar a luva, sim, eu posso roubar sem ser 근데 pego. 만일에 네가 장갑을 훔쳐 들키면 Mas se ao roubar a luva você for pego, 그렇으면 장갑 훔친 게 드러나면 네가 내부 안에서 전도할 수 있겠냐? e se isso for manifesto, né, ficar conhecido pelas pessoas aqui, você vai poder evangelizar as pessoas? 훈련소한 데 가서 교육을 받고 거기서 이제 마칠 때가 제대할 때 있었는데 O meu treinamento foi numa base de comunicação, né? E eu fiquei lá até o término do serviço militar. 갈때 일부러 돈이 있었지만 안 가져가고 Quando eu entrei no exército, de propósito, mesmo tendo um dinheiro, eu não levei. 500짜리 하나 그때 제일 큰 고액이었는데 그걸 이제 접어가지고 성경 제일 뒷페이지 놓고 풀로 칠을 했어요. Naquela época, né, a nota de 500 era a maior, né? E tinha uma nota daquela, eu dobrei e botei na parte traseira da Bíblia. 목도장 하나 새겨야 한다 해서 내 도장 새긴데 70원 달러 100원짜리 주고 30원 난 30원을 가지고 군대를 갔어요. E não levei aquilo ali, né? Mas eu tinha mais 100 wons, eu comprei 3 selos, né? Que ficou 70 wons e eu tinha 30 wons apenas dentro do meu bolso. 복음을 전하는 게 너무 행복했어요. Só que durante o período de serviço militar, eu pude pregar o evangelho ali dentro e fui muito feliz. 굉장히 힘든 시간이었지만 No treinamento físico, né? Enquanto eu estava ali simples como um soldado, foi muito cansativo. Eu era o número 28. 김종현 제가 29번이고 Meu amigo Song Sung John era o 29. 김창원 형제가 30번이었어요. O irmão Kim Chang-won era o 30. 우리 늘 셋이 함께 다녔어요. Sempre nós três andávamos juntos. 나는 이제 그 교육계였고 Eu fazia parte do grupo de educação. 송종이는 교장 당번이었고 O Song Sung John, ele era responsável meio que um coordenador. 장비 만지는 기재계였어요. E o outro irmão, ele era responsável por equipamentos. 늘 같이 다녔어요. E nós sempre estávamos juntos. 근데 제가 이제 복음을 전하기 시작하면서 순종이 구원받고 창원이 구원을 받았어요. E eu comecei a pregar o evangelho e tanto o Song Sung John e o Kim Cha-won receberam a salvação. 제가 복음 전하던 모든 걸 다 도와줬어요. E os dois sempre me apoiaram muito para eu poder pregar o evangelho. 상도사 약간 좀 거친 편인데 Eu sou uma pessoa de Gyeongsangbdo, né? Sou um pouco ignorante assim na minha atitude. E eles eram de Jeollado, Gwangju. 고 사람이 저 따뜻해요. Eles são pessoas assim muito carinhosas, muito acolhedoras. 그래서 교육 받을 때 Então, na época ali do exército, quando estávamos em treinamento, 빵을 먹었거든요. toda noite praticamente eu comia um pão. 그런데 한참 있다 송순정 형제 날 보고 어이 박 목사 빵값 내놔 그래.
Depois de muito tempo, eu encontrei com ele e ele falou, ei, Oxo Park, me 무슨 paga o 빵값을 pão. 내라 그래? Como assim pão? Que pão que eu tenho que te pagar? 내가 군 생활 때 교육 생활 때 내가 책마다 빵 샀어. E durante a nossa época de exército, lá na base, todo dia, toda noite eu levava um pão pra gente 제가 잘 comer. 몰랐는데 제가 그 저녁마다 빵을 먹었거든요. Naquela época eu não sabia direito, mas eu me recordava que 근데 toda 제가 noite eu 그때 comia 돈 um 10원 pão. 안 가져 30원 가서 돈이 없는데 빵을 먹었습니다. 순종에 빵 산 게 맞아요. Só que eu havia entrado no exército com 30 onças, eu não tinha dinheiro pra comprar pão toda noite. E era certo, ele havia comprado pra mim todas as noites. 많은 걸 도와줬어요. Então, para que eu pudesse pregar o evangelho, aqueles dois amigos foram de grande ajuda. Eles sempre me ajudaram. 아침에 나가면 절대까지 그 복음 전하고 그렇게 시간을 보냈는데 E principalmente no domingo, né, eu saía cedo e ficava pregando o evangelho por toda a tarde, chegava à noite e as minhas tarefas eles faziam por mim. 가서 순종이가 내 거 해주고 지금 모델가 빠따 맞았다 하더라고요. Uma vez ele me contou, né, que eu saí sem poder arrumar meu quarto e ele foi tentar arrumar no meu lugar, se atrasou e apanhou no meu lugar. Meus amigos eram muito bons. 1년 동안 기도를 했어요. Antes de eu ir pro exército, né, por um ano, eu fiquei orando para Deus. Senhor Deus, permita eu receber a graça dos meus superiores. Permita eu receber a graça dos meus colegas, também dos meus sucessores. 이루어진 거예요. E tudo aquilo realmente foi aceito por Deus, né? Deus realizou. E naquele dia, quando eu perdi a luva, eu fiquei pensando, eu não posso ficar assim. Eu devo roubar um par de luvas também. 마음에 어떤 생각이 드냐면 Só que veio um pensamento dentro de mim. 네가 장갑 훔쳐도 안 들킬 수 있다. Tudo bem, você pode roubar e não ser pego. 만일에 네가 장갑 훔쳐 들키면 Mas se ao roubar for pego, 그때부터 내 안에서 너 전도할 수 있겠나? a partir daquele momento você vai poder evangelizar aqui dentro? 단순하게 생각했는데 Foi um pensamento que veio. 이거 보통 문제가 아닌 거예요. Mas eu vi que era um grande 내가 problema. 장갑 훔쳐도 안 들키면 다행이지만 Tudo bem eu não ser pego ao roubar. 들키면 Mas se eu fosse pego, 야 박옥수 지금 뭐 예수님나 순 도둑질하고 말이야. 네가 막 전도 무슨 전도래? 그러고 하면 내가 전도를 못 하겠더라고요. as pessoas iriam falar, Oxo Park, ele vem falar que prega o evangelho, que acredita em Deus e sai roubando os outros. Eu não poderia evangelizar mais. 너무 고통스러울 것 같더라고요. E passar aquele treinamento do exército militar sem poder pregar o evangelho, para mim seria um grande sofrimento. 교육생이 고달퍼요. 교육생으로 Então eu estava ali como um soldado, ainda 생활하다가 em 너무너무 treinamento, né? Pensar que não poderia pregar por todo aquele tempo era um grande sofrimento. 고통스러웠기 때문에 Naquela época passávamos muita fome, realmente era muito sofrido. 탈영한 사람들이 많았어요. Então todos os dias as pessoas tentavam fugir. 고향 생활 못 견디고 도망가고 하는데 As pessoas ficavam com saudades da sua terra natal, eles fugiam. 이병변 교육에서는 한 평생 살아도 그렇게 행복해서 매일 복음을 전해요. Só que enquanto eu preguei o evangelho, eu poderia ver o resto da minha vida naquelas condições que eu estava 근데 feliz. 만약에 내가 장갑 훔치다 안 잡힐 수 있지만 Então se eu, ao roubar aquela luva, não fosse pego, não teria problema. 복음 전하는 게 아무것도 안 되겠다. Mas se eu fosse pego, jamais eu poderia pregar o evangelho ali dentro. 아침에 기도해서 하나님 Então eu orei para Deus, Senhor, 저 장갑 안 훔치겠습니다. não irei roubar uma luva, 하나님 제가 부탁 하나가 있는데 mas eu tenho um pedido ao Senhor. 여긴 군대입니다. Aqui é o 길이 exército. 없지만 Eu sei que não tenho caminhos, 하나님은 mas o Senhor 할 수 있습니다. pode fazer. 장갑 한 컬에만 주십시오. Por favor, me dê um par de luvas. 그건 저에게 그렇게 축복된 거였어요. Para mim, aquele fato foi de grande bênção. 그날 이제 저희들이 이제 마치고 이제 그 교육에 들어갔는데 Naquele dia, né, terminamos ali nossas atividades, fomos ao treinamento 수탄 투적하는 교육을 받는. e estávamos um dia de treinamento de lançar granadas. 이제 먼저 조교가 수탄을 가져와서 수탄 구조를 설명해요. Então, né, o responsável superior ele traz uma granada, ele nos explica sobre o funcionamento dela. 꼽힌 거 손잡이와 함께 잡아요. E ele pega, né, tira o pino e fica segurando aquele gatilho. Se soltar, 그게 저 터져요. aquilo explode, né? 근데 안 터져요. Mas 근데 이제 그 핀을 뽑고 놓으면 바로 터져. 3초 후에 터져요. se tiver com o pino, você pode deixar que ele não vai explodir, mas se você tirar o pino e soltar, é 3 segundos para aquilo explodir. 오른손으로 들고 Então ele 왼손으로 pegou 이제 com a mão direita 뽑고 e com a mão esquerda ele tirou o pino. 하나, 둘, 싹 던지면 Aí conta 1, 2, 3 e joga. 그 날아간다 3초 돼요. 쫙 땡땡 하고
3 segundos durante esse 그러면 percurso. 내가 안에 불이 딱 붙으면 Quando, né, o fogo encosta ali na pólvora, 도화선을 타고 내려가서 장야까지 불이 가는데 딱 3초 걸려요. então esse período, né, do fogo chegar ali ao local para a explosão é 3 segundos. 하면서 E quando aquilo entra em contato, né, começa a explosão, 덩어리가 막 작은 파편이 딱 튀면서 그 주변에 사람들 다 죽이는 거예요. e tem muitos ferros, né, que ficam ali dentro da granada, que são estourados, eles se espalham matando as pessoas ao redor. 이게 훈련이 돼야 하는데 Então tem que ter um bom treinamento, né? 1, 2, 3, jogar. 전투 때 너무 급해가지고 E naquela época estávamos muito 못 던진다 하더라고요. apressados, né? Tinham pessoas que jogavam sem tirar o pino, aí o outro pegava, 우리가 이제 tirava e nós jogávamos de novo. 그막 전쟁에 막 당황할 때는 그런 일이 많다거든. Disseram que na guerra, né, as pessoas porque ficam assim nervosas, acontece muito disso. Nós passamos esse treinamento. Aí depois nós tivemos 10 minutos de intervalo 다 낯선 사람들이고 이름 명찰 보고 아는데 e todos nós nos conhecíamos, né, e sabíamos ali o nome pelo crachá. 우리 동기 하나가 또 오더니 E no momento de descanso, um colega meu apareceu e falei: "Ei, Oxo Park, o que foi? Cadê sua luva?" 내 장갑 안 끼고 있는 거 봤어. Ele viu que eu estava sem as luvas. 큰일 났다. Eu falei: "Cara, eu não sei. Por quê? 야 밤에 자고 누가 훔쳐갔어. Eu estava dormindo e alguém roubou meu par de luvas." 자식 나한테 얘기하지. Poxa, você podia ter me dito 근데 antes. 대화가 보통 그래요. Geralmente, né, esse é o vocabulário ali. 야, Ei, por quê? Você tem dois pares de luvas? Eu tenho 2. 야, 뭐 그거 어디서 훔쳤어? E você roubou disso aí de quem? 훔치기는 Que roubar o 아니 quê? 어떻게 또 그래요? Mas então como é que você tem 2 pares de luvas? 여기 우리 중대장이 우리 형이야. Ei, aqui um dos generais aqui é meu irmão. 내가 손에 동상이 있기 때문에 Já que eu 형 tenho 장갑 ali, 한 걸 끼라고 줬어. meu irmão ali, né, dentre os superiores, ele me deu 2 pares. 그 사람이 한 장갑 어떤 내 손에 딱 쥐어주는 거야. Então ele me entregou aquele par de luvas de graça. 지금 돈 얼마 되는지 뭐 특히 그뭐그 모수가 뭐 양털로 짠 장갑인데 Eu não sei quanto custaria um par de luvas daquele hoje em dia. 정말 일생에 잊을 수 없는 고마움이고. Mas para mim, naquele momento, surgiu uma gratidão que eu jamais poderei me esquecer. 하나님 역사하네. E veio essa convicção: aqui no exército também Deus trabalha. 너무 감사했어. Eu fiquei muito grato. 그때 저는 장갑 훔치려고 마음먹었어요. Eu havia decidido, né, roubar um par de luvas. 별수 없어. Aqui é o exército, não tem jeito. 내 완전히 매 맞을 거야. Se eu for descoberto que perdi a luva, né, eu vou apanhar dos superiores. E assim eu decidi roubar. 하나님이 나에게 무슨 생각을 주셨냐면 Mas Deus me deu um novo pensamento. 훔치 안 잡힐 수 있다. Tudo bem, você pode não ser pego ao roubar. 만일에 네가 잡히면 Mas se você, por acaso, for pego, 내가 전도가 어떻게 할 수 있냐? como você vai poder evangelizar aqui dentro? E eu vi que realmente não poderia mais. Não seria possível. 그러니까 이 장갑 그거 하나 훔치다 들키면 내가 한평생 군 생활이 고통스러울 거야. Então, se eu fosse pego ali naquele ato de roubar aquele par de luvas, eu sofreria por o resto do tempo que ficaria ali. Eu falei: Senhor, por mais que eu apanhe, então não vou, 크레만 주십시오. né, roubar um par de luvas. Mas, Senhor, me dê um par de luvas. E era impossível de eu receber aquilo, 나한테 장갑 한 그릇 줬어요. mas aquela pessoa me deu um par de luvas. 그거 이제 뭘 깨달은지 알아요? E vendo aquilo, o que eu percebi, pessoal? 군대도 예수님 계시네. Ah, Jesus está aqui no exército também. 굉장히 힘을 얻었어요. Aquilo me deu muita força. 군대 3년 동안 있을 동안 주님으로 너무너무 감사했어요. Por aqueles 3 anos no exército, né, vendo o trabalho de Deus, eu fiquei muito grato. 제가 10년 동안 그 재소자들을 가르쳤어요. Por mais de 10 anos nas penitenciárias, né, eu fiz estudo bíblico com os presos. 두개 교도 10년 동안 가르쳤어요. Em Suwon e em Daejeon. Por 10 anos eu atuei nessas duas 수많은 penitenciárias 군대자들을 만나요. e eu me encontrei com muitos detentos. 이런 생각이 들어요. E escutando a história deles, eu pensava assim: por exemplo, quando uma pessoa deseja roubar ou ela quer, né, ter 사람들이 produto? 도둑질하다 잡힌다는 것은 as pessoas serem pegas no momento de roubo, 그 절대로 안 잡힐 수가 없어요. só não tem como não serem pegos. 안 잡힐 수 있죠. Pode ser que você se livre 1 ou 2 vezes, 그러면 왜 잡혀 교도소에 옵니까? mas se fosse possível sempre, por que as pessoas estariam presas? O importante é nós sabermos 마음이
몸은 신기해요. que o coração do ser humano é algo incrível. 내가 그게 진짜 갖고 싶을 때는 Quando realmente eu quero algo, 이제 정상적인 눈을 볼 때 저게 잡힐 수도 있고 안 잡힐 수도 있어요. quando nós temos um ponto de vista normal, sem ser influenciado pelo nosso 근데 desejo, 지금의 꼭 갖고 é claro que 싶은 마음이 posso 들면 들수록 conseguir ou não. Mas quanto eu mais desejo aquilo, 그 같은 생각이 들어요. passamos a sentir como se não seremos pego a roubar. 제가 교도소 안에 어떤 사람이 이제 그 도둑질하다 잡혔어요. Então, ali na penitenciária eu vi uma pessoa, né, que havia sido pega porque ela havia roubado. Lá dentro ela 내가 왜 pensa: 잡혔지? ah, por que eu fui pego? 내가 참 어리석게 손에 지문을 남겨 잡혔단 말이야. Nossa, eu deixei aquela digital. 그 여러분 이 사람들이 군대에서 뭔 생각하냐면은 Então, o que essas pessoas vão pensar enquanto estiverem presas? 진짜 도둑질하고 싶은 사람들은 Aquela pessoa que realmente gosta de roubar, 지문을 남겨 잡혔으니까 ela pensa: ah, eu deixei 이번에 minha 가서 digital. 고무장갑을 끼고 하면 절대 안 잡힐 거라는 생각이 들어요. Então ela pensa: da próxima vez, se eu usar uma luva, eu jamais vou ser pego. 또 잡혀요. Ela pega de novo. 이번에 왜 잡혔지? Por que fui pego dessa vez? 아, 내 그 집에 도둑질하러 들어갔는데 그때 남편이 퇴근하다가 딱 잡혔어. Ah, eu entrei naquela casa para roubar, mas eu entrei no horário que o marido voltava para casa do 내가 trabalho. 그걸 생각 못했어. Nossa, eu não consegui pensar 남편이 nisso. 퇴근하기 전에 도둑질 안 잡히겠다. Então, se eu entrar naquela casa antes do marido chegar, eu não vou ser pego. 그 사람들 나가서 어떤 사람 뭐 3년 후에 다시 돌아오고 Então, essas pessoas saem da penitenciária e tem casos que depois de 3 anos voltam, tem casos que depois de 2 anos, tem casos que depois de 6 meses voltam, tem casos de depois de 1 mês volta. Tem pessoas que saem pela manhã e voltam à noite. 그러면서도 자기가 그걸 갖고 싶은 마음이 드니까 Mesmo assim, já que ela tem aquele desejo incontrolável de querer roubar, 마음이 강하게 작용할 때 꼭 갖고 싶을 때는 안 잡힐 것 같은 마음이 들어요. quanto mais ela tem desejo daquilo, ela fica acreditando que não será pega ao roubar aquilo. 그래요. Só isso é o ser humano, todos são assim. 가늠한 여자가 가늠하다 잡혔습니다. A mulher surpreendida em adultério, ela foi pega no ato de adultério. 수밖에 없었습니다. Ela não tinha outro caminho a não ser morrer apedrejada. 왜 가늠을 한지 아십니까? Então, por que ela adulterou? 이제 마음속에 음란한 마음이 일어나요. Sim, surgiu aquele desejo de 저 남자 adulterar. 너무 잘생겼네. Nossa, que homem bonito. 저 남자와 한번 자면 되게 좋겠네. Seria muito bom dormir uma vez com ele. 그래서 그 음란한 마음이 일어날 때는 Então, quando surgiu aquela lascívia em seu coração, 정상적인 내 생각이 어떻게 변하냐면 como é que o nosso 이렇게 pensamento, 하면 안 잡히겠지. que até então era normal, passa a funcionar? Ah, se eu fizer dessa forma, não vou ser pego. 음란한 마음이나 가늠한 게 아니에요. Só, a mulher adulta não adulterou por causa do desejo. 음란한 마음이 일어나도 잡힐 거 생각 돌에 맞 죽는데 왜 가늠을 안 하지요? Se ela tivesse aquele desejo, porém estivesse consciente que poderia morrer apedrejada ao ser pega, ela não faria aquilo. Por que faria? Mas já que ela acreditava, ah, se eu fizer dessa forma, ninguém vai me pegar, eu não vou ser descoberta. Nossa, aquele homem é tão bonito, vamos passar uma noite com ele. Ah, aquela mulher é muito linda, vamos passar uma noite com ela. Isso é normal, ter um sentimento assim. Mas, ah, aquela mulher é muito bonita, realmente eu tenho que passar uma noite com ela, tenho que dormir uma vez com ela. Quando se tem esse desejo, o que acontece no nosso pensamento? A pessoa começa a planejar, se eu fizer assim, 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 não vou ser pego. Isso é aqui que as pessoas se enganam. A mulher adúltera sabia que se ela fosse pega naquele ato de adultério, ela seria apedrejada e morta. Mas por que, mesmo sabendo disso, ela adulterou? Ela foi enganada por si própria. Naquele desejo muito grande, ela sente que não será pega. Aqueles que são viciados em jogos de azar é a mesma coisa. Porque ali no jogo de azar, teoricamente, você pode ganhar dinheiro facilmente. Basta você, sabe, jogar alguns cartões. Só que não tem ninguém que realmente fica ali rico, né? Porque eles jogam ali para poder ganhar o dinheiro. Então o seu coração já se decide a jogar. Ela sente, se eu fizer assim, 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 eu vou conseguir ganhar. Só que perde. E se as pessoas pensam melhor, nossa, da vez passada eu senti que poderia ganhar, mas eu perdi. Ah, dessa vez também posso ganhar, mas existe a possibilidade de perder. Se pensa dessa forma, não consegue ficar jogando sempre.
따고 싶은 거예요. Mas naquele momento ele sente, eu vou ganhar. 등록금과 도배 다 잃었는데 Nossa, da vez passada eu já perdi todo o meu dinheiro. 내 아들 대학 못 가는데 E por causa disso, eu não vou poder enviar meu filho para a universidade. Então dessa vez eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Ele sente que ele vai poder ganhar. 어리석은 사람은 Os insensatos 딸 것 같은 마음을 믿어요. creem nesse sentimento de que vão ganhar. Os sábios, 지난번에 딸 것 같았는데 잃었지. da vez passada eu pensei 이번에 딸 것 같아 잃을 수 있겠구나. que poderia ganhar, mas eu perdi. Então dessa vez vai ser a mesma coisa. Essa pessoa não vai arriscar. 그 도박을 하면 막 하나님의 지금 고통스럽고 막 그러면서 또 돈을 따고 싶은 거예요. E aquela pessoa, depois que perde dinheiro, ela fica se condenando. Ai, como eu sou idiota. 딸 것 같은 마음이 Só que depois ela sente, dessa vez eu vou ganhar, dessa vez eu vou ganhar. 돈이 필요하니까. Por quê? Ainda mais ela está necessitada, agora ela precisa realmente do dinheiro. Ela sente que vai conseguir ganhar. 계속 바보지 이러면서 이번엔 딸 것 같고 이번엔 딸 그렇게. Então, de uma forma boba, mesmo perdendo, ele acha que vai ganhar. 우리 마음은 정상적인 마음의 밸런스를 만날 거의 불가능해요. Só é quase impossível, nosso coração está sempre equilibrado para ser assim normal, né, entre aspas. 갖고 싶을 때는 Quando nós desejamos ter algo, 하는 생각을 해요. 저걸 훔쳐야지. começamos a pensar de várias formas. Como é que eu posso ter aquilo? Eu devo roubar. 이렇게 훔치고 이렇게 하면 내가 안 잡히겠다. Para isso eu vou ter que fazer assim, assim, assim. Se eu fizer dessa forma, não vou ser pego. 그래서 교도소가 필요한 거예요. E é para esses que é necessário uma penitenciária. Porque desse tipo de pessoa é que saem os crimes. Nós somos sempre enganados pelos nossos pensamentos. Quando nós queremos adulterar. Só, já que tudo gera aquele desejo, ele quer fazer aquilo, a pessoa pensa, não, eu não vou ser pego, vai ser bom, vai ser tudo bem. Eu posso roubar, não vai ter problema. 제가 군대에 있을 때 Quando eu estava no exército, 장갑을 훔치고 싶었어. eu queria roubar aquele par de luvas. 하나님께 내게 어떤 마음을 주냐? Só que Deus me deu um coração. 네가 잘하면 잡힐 수 있어. Tudo bem, se você fizer bem, pode não ser pego, né, ao roubar. 만약에 네가 잡히면 Mas se você for pego, 내 말에서 전도할 수 없잖아. agora você não vai poder evangelizar aqui dentro. 전도라는 게 얼마나 좋은지요. Pessoal, evangelizar é algo muito bom. 내가 왜 다녔는지 아십니까? Sabem por que eu estou aqui nesse púlpito? 저는 이 말씀 전하기 그렇게 좋아요. Eu adoro pregar a palavra de Deus. 말씀을 듣고 사람들이 변하는 걸 보면 Porque eu vejo as pessoas que são transformadas pela palavra, aquelas pessoas que recebem a remissão dos pecados pela palavra de Deus. 행복한 것만 있는 게 아니고 Então, não é que eu estou sempre feliz. 문제가 있어. Eu tenho muitos problemas, dificuldades também. 어떤 문제가 있어도 Porque não importa qual problema eu tenha, 제가 복음을 전하고 eu prego o evangelho, 사람들이 구원받고 있는 vejo as pessoas receberem a salvação e isso faz muito bem ao meu coração. 이번에 사모아 총리가 그러니까 국가 원수 총리로부터 초청을 받았어요. Dessa vez nós fomos convidados pelo primeiro-ministro de Samoa. 제가 에스와티니 국왕이 미국에서 세계 정상회담이 있어 거기 가셨는데 E o rei de Eswatini havia ido dos Estados Unidos, né, para um encontro assim global. 그때 제가 그 뉴욕에 있었어요. E naquelas épocas eu estava em Nova York. 제 아들이 뉴욕에서 사니까 국왕 폐하를 우리 집에 모시고 와서 아들 집에 점심을 같이 먹고 싶어요. E já que meu filho vive nos Estados Unidos, eu queria convidar o rei lá de Eswatini para almoçarmos juntos na casa do meu filho. 그 정상회담한테 들어갔어요. E ele havia entrado naquele congresso, né, global e vimos ali o rei. 괜찮아 우리 아들 여기서 식사하러 좀 나갈 수 있느냐고 물어보니까 Eu perguntei para ele se ele poderia vir até a casa do meu filho para almoçar. E ele falou: "Nossa, seria uma honra, um prazer, mas 미국 정부에서 o governo americano, 문제가 있어가지고 여기 이동하는 걸 허락지 않아요. já que tem que se responsabilizar pela segurança de todos os reis e presidentes, nós não podemos ter essa liberdade para sair." Aí eu falei: entendi. Eu queria muito, né, ter levado ele, mas nós conversamos e nós não pudemos comer juntos. TV실에 좀 쉬고 있는데 Então, depois que terminamos, eu fui descansar um pouco na sala de espera. 청년이 내 옆 의자 앉는 거예요. Só que eu vi um certo jovem, né, sentado do meu lado. Eu perguntei para ele: 당신 어디서 왔느냐? "Da onde você é?" 사모아에서. Eu sou de Samoa. 여기 왜 왔느냐? O que você está fazendo aqui? 우리 총리께서 여기 와서 정상회담 참석하시. O primeiro-ministro do nosso país está participando desse congresso. É sério? 당신 뭐 하는 총리 비서라고. E o que você faz? Eu sou assessor dele. 지금 총리께서 뭐 하시냐? O que o primeiro-ministro faz?
그거 좀 쉬고 계시대. Ah, ele está agora descansando um pouco. 명함을 줬어요. Eu dei meu cartão de visita. 나 저 목사인데 Olha, eu sou pastor. 혹시 총리가 명함 드리면 이런 사람 좀 뵙고 싶은데. Se você puder entregar, né, o meu cartão de visitas para ele, eu queria ver a possibilidade de conhecê-lo. 저는 그래도 그게 될 거란 생각을 못 Mas 했어요. para falar a verdade, eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Porque ele é o representante de um país. O que ele vai achar, né, do cartão de visita? 이해가 안 갔어요. Mas ele aceitou e eu não entendi nada. 밑져봐야 본전이니까. Eu pensei, né, poxa, não tem nada a perder. E eu fiz. 그 청이 오더니 E aquele jovem voltou. 총리께 누군지 모르지만 Ele disse, olha, o primeiro-ministro não sabe quem o senhor é, mas ele quer te ver. 내가 있는 그 자리에 실려 들어갔어요. E eu entrei naquela sala onde estava o primeiro-ministro de Samoa. Eu o cumprimentei. 박옥수 목사. Eu falei, oi, eu sou o pastor Oksu Park, eu sou da Coreia do Sul. 총리께서 괜찮으면 제가 성경 말씀 좀 이야기를 하고 싶어요. Se o senhor permitir, eu quero falar um pouco da palavra de Deus. 복음을 쭉 전했어요. E preguei assim bem o evangelho. 그 아주 이제 뭐 총리 너무 길게도 안 되고 Eu não posso, né, me prolongar muito, também não posso terminar muito rápido. 그한 복음을 딱 전하고 나니까 Depois que eu preguei o evangelho, 42분이 딱 됐더라. haviam passado 42 minutos. 총리께 들어주셔서 감사합니다. Eu falei, muito obrigado por escutar. 이야기를 끝냈어요. E terminei de falar. 총리도 기뻐하시고 Ele ficou muito feliz. 인사 그냥 나왔거든. Eu cumprimentei e saí daquela sala. 이번에 이제 김성훈 목사가 호주에 있는데 Dessa vez o pastor Kim Jong-un, né, estando ali na Austrália, 그쪽에 이제 사모아에 있는 저 부장관이 사모아에 김성훈 목사 초대했거든. disseram que um vice-ministro ali de Samoa o convidou. 갔는데 김성훈 목사님가 사모아에 갔어요. E assim o pastor Kim Jong-un foi para Samoa. 근데 그 부장관이 총리를 소개시켜 줬어. E aquele vice-ministro o apresentou para o primeiro-ministro. 김성훈 목사 이제 총리를 만났는데 E o pastor Kim Jong-un encontrou, né, com o primeiro-ministro. E a primeira coisa que ele perguntou, o senhor é coreano? 그렇다고. Eu falei, sim, sou coreano. 혹시 그 박옥수 목사 아느냐고. Você conhece o pastor Oksu Park? 잘 안다고. 우리 Claro, 선생님이라고. com certeza, ele é meu professor, meu mestre. Sério? 그래서 이제 저를 초대한다고 총리께서 그렇게 얘기하셨더라고요. E eles me fizeram um convite formal ali. 태평양 그 사모아 이런 섬들은 지금 거의 그 코로나가 없어요. Então, nesses países ali da Oceania, né, como essa pequena ilha de Samoa, não tem praticamente casos de corona. 피지에 저희들 그 가서 집회를 하려고 박영준 목사, 이정도 목사 2명 보냈는데 Da última vez nós enviamos 2 pastores ali para fazer uma conferência em Fiji. 안 되는데 총리께서 도와주셔서 그 두 사람이 석 달 동안 거기서 복음을 전하고 했어요. E para falar a verdade, estavam impedidos, né, de entrarem no país, mas já que o primeiro-ministro ajudou, eles puderam fazer as atividades por 3 meses. 사정인데 Até agora nós estamos assim com as fronteiras meio fechadas. 제가 이제 초대를 받았습니다. Mas de qualquer forma eu fui, né, convidado pelo primeiro-ministro. 북제도에도 이제 초대를 받았고 Também fui 또 피지에도 초대를 받았고 convidado em Fiji, Kiribati. 지금은 아직 코로나 때문에 잘 안 돼서 못 가고 Acho que eu terei que ir, né, mas agora ainda por causa da pandemia eu não vou poder ir. 나라가든지 누구 앞에서든지 간에 Só no meu caso, não importa em que país ou com quem eu esteja, diante de quem. 좋은 거예요. Sempre que eu prego o evangelho faz muito bem pro meu coração. 이번에 제가 이번 수양회를 하면서 복음을 전하는 그 자체가 얼마나 귀하고 아름다운 건지 모르겠어요. Dessa vez também pregando o evangelho para mim foi um momento muito precioso, muito agradável. 아침에는 전 세계에 있는 오전 5시부터 그 7시까지 전 세계에 있는 우리 선교사들 이제 모임을 했습니다. Hoje pela manhã, desde as 5 da manhã até as 7 horas da manhã, nós fizemos uma reunião de ministros com todos os ministros do mundo. 그 보고받는 보고하고 뭐 서로 의논하는데 한 2시간 금방 지나갔어. Se passaram muito rápido aquelas 2 horas, né, enquanto nós conversávamos, discutíamos algumas coisas. 저희들 선교회 진짜 아무것도 아닌 선교회인데 E realmente a nossa missão, que não é nada, 전 세계에 문을 열어주신 것에 너무 감격스러운 거예요. Deus abriu caminhos para nós em todo o mundo. Isso foi muito emocionante. 지금 저 사는 삶이 꿈을 꾸는 것 같아요. Até hoje eu vivo uma vida que 지금 parece um 계속해서 sonho. 하나님 우리 앞에 길을 여시는데 Diariamente Deus tem aberto novos 이번 caminhos. 이스라엘에서 제가 초대를 받았어요. Eu fui convidado também em Israel. 이게 정확하게 되면 제가 이제 되면 이스라엘은 지금 우리 그 마인드 교육을 이제
알았어요. Quando isso for completamente acertado, né, eu vou lá porque eles conheceram nossa educação emocional. 훨씬 수준이 높다고. E eles falaram que a nossa educação emocional tem um nível muito alto. 교육 전담 팀을 보내달라고 초청을 받았고. Então, eles nos enviaram uma solicitação para enviar um grupo, né, uma equipe de trabalho ali para as crianças. E também disseram que numa segunda ocasião iriam me convidar. 이스라엘 가서 복음 전할 거 생각하니까 Então, pregando que eu irei pregar o evangelho em Israel, eu fiquei muito grato. 장지현 선교사 이스라엘 복음전에서 제 책을 주었대요. O pastor Chang Jun disse que pregando o evangelho ele deu meu livro para as pessoas. 한국 사람이냐 유대인이냐. E as pessoas que leram meu livro perguntaram: "Esse pastor Oxupar, que ele é coreano ou é judeu?" Aí ele é coreano. 한국 사람 유대인 우리보다 제사법을 더 잘 아느냐. Mas como é que um coreano conhece melhor, né, a lei do sacrifício do que nós? 제가 웃었거든요. Eu dei risada escutando isso. 유대인들도 제사법 어떻게 하는지 알아요? Sabe como os judeus sabem? 성경 보고 알아요. Eles sabem lendo a Bíblia. 저도 성경 보고 Eu 알아요. também sei porque leio a Bíblia. 그분들은 바빠서 Só que eles estão 성경 tão 잘안 읽잖아요. ocupados que não leem muito a 저는 Bíblia. 먹고 성경만 읽잖아요. Mas eu só 그럼 내가 como e leio a 그 Bíblia. 제사법 더 알면 더 알지. 못 알 이유가 어디 있어요? Então, eu só. É normal, né? Óbvio saber mais do que eles. 제사법을 우리부터 이렇게 상세하게 정확히 아느냐. Eles perguntaram como um coreano sabe tão bem sobre os sacrifícios, né? A oferta pelo pecado. Nós simplesmente escutamos uma pregação, né? 보고 책을 보고 놀라는 게 Mas os judeus, eles ficam surpresos com uma pregação minha, 제사법 더 잘하느냐. porque eles questionam por que como um coreano sabe tão bem sobre as ofertas e sacrifícios como um judeu? 전 제사법 영적 의미를 알고 Eu não sei somente sobre o processo, eu sei o significado espiritual, o resultado daquilo, como receber aquilo. Então, se os judeus, né, entenderem, todos receberam a salvação. 하나님께서 이제 이스라엘 나라에 복음의 문을 여는 거예요. Deus agora está abrindo as portas em Israel. 이제 그 TVN이지 러시아에 E 러시아 TVN 방송 제가 나가는데 tem a emissora TBN da Rússia que transmite minhas 굉장히 세계에 pregações. 가까운 방송이 그 엔나세 방송 남미 엔나세 방송이 있는데 E também tem a emissora Enlace, né, da América do 아마 Sul. 세계 제일 큰 방송이라고 Dizem que é um dos maiores do mundo. 그 정도 크지? 예, 중남미 스페인 그 전체 다 커버하는 E que cobre mais ou menos praticamente todos os países ali que utilizam, né, o espanhol. 그 성경 방송을 하다가 É uma vez, antigamente eles estavam transmitindo o meu conteúdo. 죄송하지만 그 방송 비용을 다 못 냈어요. E desculpa falar isso, mas a gente não pôde pagar 그래, 좀 해주고 toda a 그랬는데 taxa, né? Mas mesmo assim, eles 그다지 방송이 중단됐어요. estavam transmitindo até que um dia eles tiveram que cortar a nossa programação. 그 코로나 이후에 엔나스에서 방송을 무료로 전부 해줍니다. Só que durante essa época de pandemia, né? Depois que começou a pandemia, eles fizeram transmissões de graça até agora. 방송은 거의 돈을 안 받고 No caso dessa emissora, eles praticamente não recebem nada. 나가는 방송. E eles transmitem em todos os países que utilizam o espanhol ali na América do Sul. Tem muitos 옛날에 방송에 telespectadores. 너무 감사합니다. E eu sou muito grato, né, de ver minhas pregações até hoje sendo transmitidas ali. 옛날 방송에 그 책임자가 축하 영상을 보내보고 Quando tivemos a coletiva de imprensa em Seul comigo, né, o responsável dessa emissora me enviou um vídeo de parabenização. A primeira-dama do Brasil também enviou um vídeo de parabenização. E todos os repórteres da Coreia ficaram muito assustados com aquilo. 제가 하고 있는 그 생각에 대해서 이야기를 하려고 하는 거예요. Só, eu estou querendo falar sobre o pensamento. Para facilitar, 도둑질을 하고 싶은 사람. aquela pessoa que quer roubar, 똑같은 이제 그 도둑질을 할 때 잡힐 확률이 불가능하다. 그 말이 안 돼요. só não existe não ter nenhuma possibilidade de ser pego num roubo. Pessoas que já foram para a prisão e sabem que há possibilidades, elas pensam, daquela vez eu fui pego por causa disso, da outra vez fui pego por causa disso. Só que dessa vez eu não vou ser pego, eles acreditam dessa forma. Por isso essas pessoas estão sempre indo e voltando da prisão. Porque são enganados dentro do seu próprio pensamento. Então a pessoa que quer roubar, ela tem esse pensamento de que não vai ser pego ao roubar. Porque aquela pessoa que é viciada em jogos de azar, joga. Porque ela sempre perde, mas acredita que dessa próxima vez vai ganhar. Dessa vez eu vou ganhar. Ela perde. Dessa vez eu vou ganhar.
근데 그 생각을 믿어요. Só que 어리석게. incrível que ela sempre acredita naquele 도박을 pensamento. 하고 싶으면 Quando ela quer 딸 것 같은 마음이 들고 jogar, ela sente que vai ganhar. 간음을 하고 싶은 마음이 Se a pessoa 크면 tem um sentimento de 간음을 querer 안 adulterar, 들키겠다는 마음이 ela 들고 sente que não vai ser pega adulterando. 도둑질을 하고 싶은 마음이 Quando a 많으면 pessoa sente que quer roubar, 도둑질해도 안 잡히겠다는 ela acredita 생각이 que 들어요. não vai ser pega ao roubar. 그게 우리 마음에 도둑질할 때 잡히는 것이 여러 가지가 있는데 Existem várias coisas que fazem nós sermos 이제 도둑 pegos. 잡히는 것보다도 안 잡힐 것 같은 쪽으로 생각이 기울어지기 Mas as pessoas não consideram essas coisas e só ficam presas a esses pensamentos de que não serão pegos. Então, esse tipo de pessoa sempre está indo e voltando da penitenciária. Tem muitos casos assim. 도박을 하면 잃어버리지만 계속 또 도박을 Aquela pessoa viciada no jogo de azar. Ela perdeu dessa vez, mas dessa vez eu vou ganhar. Ela pensa assim. 안에 수술비가 Ela já 날라가 ele já perdeu, sabe, o dinheiro da sua família, já perdeu o dinheiro da cirurgia da esposa, o dinheiro da escola dos filhos, mas ele sente, dessa vez eu vou conseguir. E ela continua jogando, continua jogando. 그날 장갑을 접었을 때 Naquele dia, quando eu perdi minha luva, 이렇게 하면 안 잡히겠다는 eu pensei, se eu fizer dessa forma, não vou ser pego. 생각. 하나님 내게 어떤 마음? Mas Deus me deu um coração. 네가 안 잡힐 수. Tá, você pode não ser pego, 만일에 네가 mas se 잡히면 por acaso você for pego, 내 안에 전도 어떻게 como você irá anunciar o meu nome, irá pregar o evangelho ali dentro? Seria impossível, 군 pessoal. 생활에 뭐 끝까지 고통스러워. Então, até o término do serviço militar seria um grande sofrimento para mim. 복음을 전하면서 Só eu pregando o evangelho. 공술 고식과 교육 장교가 저를 봤어요. Enquanto eu estava ali no serviço, né, os meus superiores me viram e eles me chamaram e falaram assim: Soldado Parker, o que você fazia antes do exército? 전도사였습니다. Senhor, eu era o evangelista de uma igreja, senhor. Ah, eu sabia. 나는 군에 오기 전에 신앙 굉장히 좋았어. Olha, soldado Parker, antes de eu entrar no exército também, a minha vida espiritual era muito boa. 내 신앙 다 팔아먹고 Mas entrei nesse exército aqui, eu deixei tudo de lado, comecei a beber, a fumar. 저 뭐야 산 골짜기에서 저 교육생 모아놓고 막 말씀드리고 내가 막 너무 양심에 갇혀. Ontem eu vi você reunido com outros soldados enquanto você pregava a palavra e aquilo, sabe, cutucou muito minha consciência. Soldado Parker, será que eu não posso te ajudar? 지금 방금민 장교인데요. Só ele é o oficial Bang Min. 제대가 지금 수지에 있어요. Ele vive em Suji hoje, né, já aposentado. Agora eu me encontro com ele frequentemente. 마지막에 졸업하고 나갈 때 Por último, quando eu terminei o serviço militar, estava para sair. No dia que eu ia sair, pela manhã, 나가지고 이제 그 장교님 출근한 그 사무실 앞에 기다리고 있어요. acordei cedo, né, estava esperando por ele na frente do escritório dele. Ele chegou. Eu falei: Oi, oficial, tudo bem, senhor? Oi, soldado Park, tudo bem? Ah, senhor, muito obrigado por tudo. Hoje eu estarei saindo e eu agradeço por tudo. 박일병 잠깐만. Ei, soldado Park, um minuto. 박일병을 서울 수경사 수도경비사 Ele falou assim: Olha, eu queria te enviar na base de comunicação de Seul ou na comunicação de Busan ou em Daegu, que são as três principais. 본부대 그 São as três principais e são as melhores, né? Ele estava tentando me enviar para uma delas. 박일병을 수경사나 군수기지 사령부나 아니면 저 대구 오공이 장통단에 보내려고 생각을 했는데 E ele me explicou: Olha, soldado Park, eu queria te enviar em uma dessas três bases principais. 박일병이 나와 같이 일하면 내가 박일병이 내 곁에 있으면 내가 신앙에 도움이 될 것 같아서 Mas eu senti que se você trabalhasse comigo, estivesse do meu lado, seria bom para a minha vida espiritual. 예, 우리 교육부에 근무하도록 해놨어요. 너무 섭섭하지 말이라. Por isso, eu ordenei para que te deixasse nessa base. Por favor, não fique chateado. Por favor, vamos trabalhar juntos. 군수론서에 머물 만큼 그렇게 실력이 안 됐어요. Pessoal, eu não tinha qualificação para poder me manter naquela base. 반이 40명인데 Eu pertencia a um grupo de 40 pessoas. 안에 들면 내가 원하는 데 갈 수 있어요. E aquele que... Os 5 primeiros colocados, né, eles podem escolher para que base ir. Só que era impossível ficar nesses 5 primeiros colocados. 직장을 사는 사람이 8명이나 있었어요. Porque no nosso grupo tinham 8 pessoas que eram profissionais em código Morse até antes do exército. E todos estavam no meu grupo. 교육이 못 따라가요. Então eu jamais poderia chegar no nível deles. 난 뒤에 내 수를 보니까 40명 13등 했더라고. Depois que terminou o meu tempo ali de treinamento, né, eu fiquei em 13º dos 40. 거기 들어오는 건데 아주 거리가 멀어요. Então está muito longe de eu poder estar qualificado a escolher para onde eu vou.
Um mês antes de terminar, eu e meus 2 amigos orávamos e conversávamos. Nossa, um de nós 3 temos que continuar aqui, temos que pregar a palavra. E nós orávamos para isso. Mas, humanamente falando, sinceramente era difícil, era quase impossível nos mantermos ali, né? Naquele dia eu procurei o oficial e falei, Senhor, muito obrigado, né? E depois que escutei o que ele disse, eu saí correndo, fui para um bunker, fechei a porta e comecei a orar. Senhor, muito obrigado, o Senhor fez eu ficar aqui. Eu senti um amor de Deus que eu jamais poderia sentir em nenhum outro lugar. Ah, Deus, realmente o Senhor me conhece. O Senhor está me escutando. O Senhor está me conduzindo na minha vida. Sim, eu passo por muitas dificuldades, grandes e pequenos, mas Deus sempre está comigo. E a cada momento, sempre que estou num problema, eu vejo o trabalhar de Deus. E pessoal, não tenho inveja das pessoas terem dinheiro, não tenho inveja de um presidente, realmente não tenho nada disso. Porque o coração de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, depois que conhecemos essas coisas, dá vontade de entregar toda a nossa vida para servir ao Senhor. É muito gratificante. Eu fiquei muito grato. Não importa o que eu fizesse, eu jamais poderia ser feliz dessa forma. Nada poderia me deixar tão satisfeito. Pastor Oxo Park, pessoal, não é nada. Realmente não é nada. Humanamente falando, minha personalidade é horrível. Eu estou cheio de pontos negativos. Mas Deus está comigo. E toda vez que eu dou um passo, a cada movimento que eu faço, sempre tive muitas pessoas contra mim. Mas eu vi que Deus, venceu todos por mim. Perante aquele julgamento no tribunal, as pessoas quiseram me derrubar. Mas nós sempre vemos a ajuda de Deus nesses momentos. Esse Deus está vivo em nossos corações. Pessoal, sobre o que eu quero falar com vocês hoje? Pedro era um dos discípulos de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, ele primeiro foi pego em Getsemani enquanto ele orava. Ele foi arrastado. E todos os outros haviam fugido, mas Pedro e João seguiram para onde levaram Jesus. E eles o levaram para a casa do sacerdote Anás. E João conhecia muito bem o sumo sacerdote Anás. E também conhecia muito bem a serva, que tomava conta da porta. Então ele simplesmente entrou ali. Porém, Pedro não pôde entrar. E John, vendo que Pedro ficou para trás, ele saiu novamente e falou com a serva que tomava conta da entrada. Olha, ele é meu amigo, está comigo, será que ele pode entrar? Pode, tudo bem. E eles entraram. Só que quando aquela serva olhou para Pedro, ei, você é discípulo de Jesus? E Pedro, sem ele perceber, não, eu não sou. Sério? Ei, pai, você parece com ele. Tá, pode entrar. Ele entrou. E ali, no quintal, eles haviam acendido um fogo, para se aquecer. E Pedro também no frio se aproximou do fogo. Mas quando o fogo iluminou o rosto de Pedro, as pessoas viram ele. Ei, você é o discípulo de Jesus. Você é o discípulo dele. Do que vocês estão falando? Eu não conheço nenhum Jesus. E dessa forma, 3 vezes ele o negou.
타키 꼬꼬대하고 그랬어요. Mas naquele momento, né, o galo cantou Cocoricó. 그때 베드로 생각났어요. E Pedro se lembrou 이전에 나를 3번 부인하리. das palavras de Jesus que disse: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 너무 가슴이 아팠어요. Pedro ficou com o coração 밖에 muito 나가서 통곡하며 울었어요. sofrido, né? Ele saiu e chorou até não ter mais forças. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 거예요. E depois Jesus foi crucificado e morto. 제일 모두 힘을 잃었어요. Todos os discípulos perderam as 집에 forças. 모여 있는데 Estavam reunidos em casa, 예수님 부활하셨어요. só que Jesus Cristo ressuscitou. 그래 집에 제자 모여 있는 딱 오셨어요. E Jesus Cristo apareceu naquele lugar onde os discípulos estavam reunidos. Paz. 손에 못 잡고 보면 예수님 십자가에 부활하신 분. E ele mostrou, né, a marca ali do furo nas suas mãos. Se fosse antes, 아이고 예수님 사셨으니 기뻐 뭐 그래야 하는데. Pedro iria à frente: Senhor, o Senhor voltou, o Senhor está vivo. 베드로 마음속에 어떤 마음이 있는 Mas o que tinha no coração de Pedro? 내가 예수님 3번 부인했어. Eu neguei Jesus por 3 vezes. 그것이 마음에 팍 눌려가지고 E isso ficava condenando o coração dele. Por isso ele ficou assim meio sem jeito. E Jesus Cristo foi. 베드로가 너무 후회해서 그런 거예요. Pedro ficou com um grande remorso. 예수님 3번 부인했어. Nossa, eu neguei Jesus por 3 vezes. 이제 그것이 생각을 하면 할수록 점점 더 커지는 거지 마음 안에서. E quanto mais ele pensava nisso, aquilo crescia no coração dele. 하나님 생각하면 할수록 내 마음에 하나님이 커지고. Só, da mesma forma, se nós pensarmos em Deus, quanto mais pensarmos, Deus cresce em nosso coração. Se nós temos desejo de ganhar dinheiro, quanto mais pensarmos disso, esse desejo vai crescer. 자꾸 잘나 보이면 내 마음에 내 얼굴이 커지고. Se eu ficar desejando que meu rosto seja mais bonito, aquilo vai ficar preenchendo meu coração. 얼굴이 한 70 정도 잘났으면 Mas se realmente, por exemplo, seu rosto tem, né, uma pontuação 70 de beleza, 많고 é difícil ver uma pessoa com 100, né? 감정이 들어감에 따라서 실제하고 달라요. E as pessoas começam a enxergar de uma forma diferente do que realmente é. 성경을 읽으면서 첫 번째 느낀 게 뭐냐? No início, quando eu comecei a ler a Bíblia, uma coisa que eu 왜 senti 딱딱하냐면은 é por que a Bíblia é tão dura? 그 전에 소설을 읽을 때 Antigamente, quando eu lia histórias, 내 romances, 마음에 있는 감정을 자극하니까 내 마음이 막 너무 재미가 있고 막 기쁘고 막 그랬어. aquele texto, né, aquela literatura, eles levantavam uma emoção, um sentimento em mim, me deixava muito alegre. 너무너무 재미가 있어. Principalmente, por exemplo, o Mercador de Veneza, né, de William 이게 Shakespeare. 그 베니스 항인에 그 안토니오라는 사람이 있는데 Naquela história, nós temos um personagem chamado Antônio. 샤일록이 있어. Também tinha o Shylock. 이제 그 유대인 샤일록은 완전히 수전노예요. E o Shylock era uma pessoa realmente muito má. 어느 안토니오가 샤일록에게 돈을 빌리러 가요. E um dia Antônio foi lá para pedir dinheiro emprestado ao Shylock. 저 천한 저에게 오셨습니다. Oi, Antônio, tudo bem? Você veio a mim? 돈을 빌리러 왔네. Sim, eu vim te pedir um dinheiro emprestado. Ah, quanto você precisa? 얼마에 갚겠다. Ah, tal, então eu vou pagar no dia tal. 샤일록이 안토니오 너무 죽이고 싶었어요. Na verdade, Shylock desejava matar Antônio. 돈만 하면서. Só que ele se fingia ser uma pessoa bondosa. 문서를 썼는데 E por último, ele escreveu um documento. 뭐라고 쓰느냐면 E ele escreveu assim: 만일에 약속된 시간 돈을 갚지 못할 경우에는 Olha, caso você não consiga pagar essa dívida no tempo determinado, 파운드를 잘라내기로 한다. eu vou cortar um pound, né, ali do seu coração, né? Ele fez esse documento. E o Shylock ele disse: 그냥 그 심장에 갖고 막 건지고 어떻게 뭐 잘라내겠습니까? Ah, você acha que eu vou cortar um pedaço do seu coração por causa disso? Mas vamos fazer só por brincadeira, assina esse documento aí. 아무 생각 없이 사인을 E o Antônio, sem pensar em nada, ele assinou. 문서에 딱 이제 된 거예요. E aquele documento se oficializou. 불행하게도 안토니오 배가 파손되는 바람에 Só que, infelizmente, né, a embarcação de Antônio foi destruída e ele não conseguiu pagar a sua 이제 dívida. 샤일록은 그 문서를 가지고 와서 법원에 가서 Então, Shylock levou aquele documento assinado pelo Antônio perante o juiz, 그 문서대로 하게 해달라. pedindo que ele fosse julgado conforme 안토니 심장에 가장 가까운 그 as 한 cláusulas 방울 daquele documento. Ou seja, ele cortaria um pedaço do coração do Antônio. 굉장히 당황해서 E todos ficaram muito chocados. Pessoas se ofereceram para ajudar o Antônio. Olha, eu não posso pagar a dívida dele no lugar dele. E ele falou, não. 베니스 그 도시에 완전히 화제거리가 된 거예요. E isso ficou um grande barulho ali na cidade de Veneza. 그때 새로운 판사가 딱 왔어요. Só que naquela época surgiu um novo juiz. 새로운 판사가 재판을 하는 E esse novo juiz conduziu aquele julgamento. 안토니오 이 사인 너의 사인이 맞느냐? Senhor Antônio, essa assinatura é sua? Sim, senhor. 그리고 그러면
이 소리대로 하기를 판결한다. Então, iremos continuar o julgamento conforme este documento. 우선 안토니오는 와이셔츠 단추를 풀고 심장에 가장 가까운 근육 한 발 자를 수 있도록 가슴을 드러내라. Então, Antônio pode tirar, desabotoar a camisa, tirar para que ele possa cortar um pedaço do seu coração. 긴장하는 거예요. Todos ficaram tensos com aquilo. 샤일록은 막 숫도로에 칼을 갈다가 다니엘의 명제판이다. 다니엘의 명제판이다. O Sherlock estava ali, né, afiando sua faca, todo feliz. 칼을 들고 Ele pegou a sua faca. 심장에 그 근육 한 파운드 짜 들었어요. Ele se preparou para arrancar um pedaço do coração do Antônio. 드는데 Só que quando ele estava pronto ali, 사가 말해요. o juiz diz: 샤일록, Ei, Sherlock, 그대는 저울을 가져왔나? o senhor trouxe a balança? 아니요. Não. 무슨 말이냐? Como assim? 저울이 없이 어떻게 그 근육이 한 파운드인지 그걸 달 수가 있느냐? Sem uma balança, como você vai poder medir esse peso que você colocou neste documento? 한 파운드 더 잘라내면 안 된다. Neste documento fala sobre um determinado peso. Você não pode cortar mais ou menos do que isso. 덜 잘라내도 안 되고 Não pode nem cortar mais, 한 파운드를 nem menos. Tem que ser exato. 샤일록이 당황하기 시작. E o Sherlock ficou um pouco assim, sem jeito. Aí, ficou 이 quieto. 문서를 판사가 아무리 봐도 E o juiz continuou: Olha, eu vejo neste documento 여기에 피에 대한 언급이 없냐? que não tem nada sobre sangue aqui. Não está falando nada sobre sangue. 이 문서 피에 대한 언급이 없다. Não há nada sobre sangue aqui. 샤일록은 안토니오의 가슴에 심장에 가장 가까운 근육 한 파운드를 자르되 Então, tudo bem, Sherlock, você pode cortar um pedaço do coração de Antônio, 파울도 흘려서 안 돼. mas não pode derramar uma gota de sangue 왜냐면 sequer. 뿌릴 필요가 없기 때문에. Por quê? Aqui no documento não fala sobre sangue. 안토니오가 죽으면 E se você derramar o sangue do Antônio e ele vier a morrer, você também será condenado à morte. 이 샤일록이 몰려. Então, Sherlock perdeu as forças. 야, 다니엘 명제판. E todo mundo batendo palma. Uau! 샤일록, Ei, Sherlock, 그는 내 말을 들어. me escute agora. 베니스 법에 Na lei de Veneza, 누구든지 베니스 시민을 살해하려고 하는 자는 não importa quem seja, aquele que desejar matar um cidadão de Veneza será julgado com a pena máxima. 너는 베니스 상인인 베니스의 그 시민인 안토니오를 죽이려고 했다. Você teve a intenção de matar um cidadão de Veneza, o senhor Antônio, 그 벌을 절대로 피할 수 없어. e não será possível te tirar a culpa. 그래서 이제 그 다니엘의 명제판이라고 그러죠. E se chama o julgamento de Daniel, né? 뭐 섹스피어 글을 읽으면 Então, quando eu leio, né, as histórias de William Shakespeare, 저 뭐야 베니스 상인 por exemplo, né, O Mercador de Veneza ou A Megera Domada. 그 결혼해가지고 여러분 아내가 말광량일 때는 Imagina, pessoal, se vocês casarem e sua esposa for uma megera, 길들이게 보면 남편의 아내 길들인 방법이 잘 나와요. vocês podem assistir A Megera Domada que vocês vão saber como controlá-la. 읽었는데 Eu li todo o livro, 나한테 그걸 써보진 않았어. só que nunca apliquei contra minha esposa. 근데 여러분 이제 그런 글들을 읽어보면은 Mas quando leem esses textos, 판사가 지혜로운 게 아니고 só vocês veem que não é aquele juiz que foi sábio, 섹스피어가 지혜로운. mas sim Shakespeare, né, o autor daquele livro que foi sábio. Não é verdade? 예, 그래. É assim. 그렇기 때문에 우리가 형편을 보면 판사가 지혜롭고 뭐 샤일록이 악한 놈이고 안토니아가 선한 사람이 근데 그건 다 아니고 Quando vemos a história em si, né, o juiz foi sábio, Sherlock foi maldoso, o Antônio um bondoso, mas não é. 그렇게 만든 거예요. Shakespeare, quando ele escreveu, né, O Mercador de Veneza, ele criou cada personagem. 우리는 이 성경을 읽으면서 Nós, lendo a Bíblia, 성경에서 하나님의 그 마음을 발견하는 거예요. na Bíblia descobrimos o coração de Deus. 자, 우리가 이야기하는 이야기 속에서 오늘 Então, dentro do conteúdo que estamos conversando hoje, só vimos que Jesus foi negado por Pedro 3 vezes. 부활하신 뒤에 Só que depois que Jesus Cristo ressuscitou, 베드로가 막 예수님 부활하셨네요. 막 Pedro devia correr atrás dele. Senhor, o Senhor ressuscitou! Abraçá-lo. 기뻐하고 즐거워해야 돼. Deveria ficar feliz, alegre, divertido. 부활했더니 야, 우리 주님 살 춤을 춰야 하는데. Ele deveria dançar de alegria. Nossa, meu Jesus, nosso Senhor ressuscitou! Mas ele estava de cabeça baixa. 왜? Por quê? 예수님을 세 번이나 부인했기. Porque ele havia negado Jesus por 3 vezes. 여기서 성경은 Só nesse ponto, a 제일 Bíblia, 마지막 요한복음 제 21장에서 no capítulo final do livro de João, capítulo 21, 예수님의 마음을
정확하게 표현한 거예요. É expressado exatamente o coração de Jesus e o coração de Pedro. 베드로는 예수님 부활에 너무 기쁜데. Pedro estava assim muito feliz, muito grato pela ressurreição de Jesus. 기뻐 끌어안고 막 기뻐 우리 주님 사셨다 막 춤을 춰야 하는데. Ele deveria, sabe, estar eufórico, alegre, falando: Senhor, Senhor ressuscitou, cantar, dançar. 사탄이 잡았어. Mas Satanás prendeu aquele coração. Você negou ele por 3 vezes. Como você vai falar que você é discípulo de Jesus? 기뻐야 하는데. Ele deveria estar alegre? 감사해야 Ele deveria estar grato? 주님을 찬양해. Ele deveria estar louvando a Deus. Mas ele estava quieto, de cabeça baixa. Estava lá no canto escondido. Jesus Cristo foi embora daquele local. 베드로가 너무 슬픈 거예요. Pedro ficou muito triste. 내가 예수님을 3번 부인. Eu neguei o Senhor Jesus 3 vezes. 나 같은 게 무슨 제자야. Quem sou eu para dizer que sou um discípulo? 자, 들어보세요. Pessoal, prestem atenção. 베드로 그렇게 생각하는데. Pedro pensava dessa forma. 생각 한번 들어보세요. Mas escutem o que eu acho. 베드로는 예수님 3번 부인했지. Olha, Pedro, você negou Jesus 3 vezes, né? 하고 죄를 지어도 Tá, você pode roubar, pode pecar, mas tudo foi resolvido pela cruz, na cruz, no sangue. Ali foi lavado os seus pecados. 사실이잖아. Isso é verdade, né, pessoal? 근데 Mas, 우리가 모든 게 슬픈 일이 있어도 mesmo que tenha algo triste, 생각이 안 떠오를 땐 슬프지 않아. se eu não tenho um pensamento que vai mostrando aquilo, nós não iremos nos permanecer tristes. 똑같아요. Aquilo não vai tomar conta da gente. 슬픈 일이 있어요. Vamos supor que aconteceu algo de bom. 근데 내 마음에 떠오르지 않을 Mas 때는 quando eu não me recordo daquilo, 기쁨이 내 마음을 기쁘게 못 aquela alegria não consegue mais influenciar meu coração. Existem muitas lembranças na minha cabeça, mas essas lembranças não vêm de uma vez todas. Tem momentos que uma lembrança vive, a outra morre. Por mais que eu tenha um momento muito triste, se eu consigo me focar nos momentos de felicidade, eu vou viver feliz. Por mais que eu tive algum momento triste, algum momento de sofrimento, se eu conseguir focar e pensar em coisas felizes, vou ser felizes. Só que a maioria das pessoas se enganam aqui. Seja a mulher adúltera que foi surpreendida, teve aquele desejo de adulterar, só ela sente: eu não vou ser pega. Por isso que ela adulterou. Aquela pessoa que quer roubar, ela pensa que não vai ser pega ao roubar. Por isso que estão lotadas as penitenciárias. Entendem isso, pessoal? Então, a pessoa pensa: não, eu não vou ser pego. Só no coração de Pedro, Satanás ficou somente colocando aquele pensamento de: nossa, eu neguei Jesus. Então todos nós podemos errar, podemos cometer um pecado, nós podemos ser imundos, nós podemos até ser contra o Senhor. Mas Deus já nos lavou de todas essas coisas e podemos ir perante Ele pelo que Cristo fez. Mas, eu errei perante Deus, eu pequei, eu sou péssimo para evangelizar, como uma pessoa como eu, sou um pregador do evangelho, eu não posso. Se nós formos arrastados por este lado, eu não vou conseguir ministrar, eu não vou continuar com isso, é melhor ir embora. E assim as pessoas partem da igreja. Aqueles que partiram da igreja, por que são contra a igreja? Eles sabem que aquilo não é do agrado de Deus, porque Satanás os engana. Ei, por que você saiu de lá? Então, para falar que a igreja estava errada, por isso que você saiu. Então, eles começam a criar mentiras. O pastor Park roubou tanto dinheiro, fez isso, e começam a espalhar essas coisas. Pessoal, eu fui inocentado. Fizeram 28 acusações, 28 investigações sobre mim. Só que, por último, o juiz, ele afirmou: os acusadores só estão afirmando algo sem prova, porque só estão afirmando algo, só estão condenando sem prova. Ele é inocente. Foi em 3 instâncias e eu fui inocentado em todos. Depois, o que me disseram? O pastor Park foi liberto porque ele subornou o juiz. Só sempre falam uma mentira contra mim. Se eu os denunciar, eles são pegos. Mas é porque eu não estou denunciando. Só que com frequência eles me acusam.
Quando eu fui para a Rússia, né, eles falaram isso. 목사가 판사에게 돈을 주고 무죄됐다. Ah, o pastor Park foi liberto porque ele subornou o juiz. 내가 이야기했어요. Eu falei, 자, 내가 판사에게 돈 줬다고 하자. tá, vamos supor que isso foi verdade. 줬겠나? Vocês acham que eu ia entregar o dinheiro perante alguém que estivesse visto? Eu teria dado diretamente ao juiz. Quem iria saber? Só eu e ele. 이제 그 문서가 흘러나와가지고 Então como é que você sabe disso, né? Só hoje já não tem 조작된 문서 흘러나가지고 mais essas pessoas foram cortadas ali. 지금도 재판받고 있어. E tem pessoas que naquela época eram pessoas que estavam me acusando que até hoje estão em julgamento por causa disso. 그런데 Tudo bem, isso é isso. 믿고 싶은 거예요. Mas as pessoas querem acreditar nessas palavras. Por quê? 자기가 잘못된 게 아니고. Porque as pessoas que partiram da igreja não se enxergam como erradas, né? Elas veem a igreja como errada e eles querem algum motivo para acusar a igreja. É um método que Satanás utiliza para ir contra o evangelho. 여러분 이해가십니까? Entendem isso, pessoal? 사탄은 여러분을 얼마든지 그렇게 만들 수 있어요. Satanás pode fazer de vocês um inimigo, como se fosse bom para vocês. Pessoas que estavam conosco pregando o evangelho de Cristo. 하나님이랑이 너무 놀라운 거예요. Só que ver o trabalho de Deus hoje é muito incrível. 네, 부족한 저들에게 길을 내서 복음의 문을 많이 열어주시고 Ultimamente Deus abriu muitas portas para nós que somos tão falhos e estamos pregando o evangelho. 잘했다고 생각하지는 않습니다. Pessoal, eu não considero que eu sou bom, é mérito meu. 너무 귀한 분들이 많아요. Tem muitas pessoas preciosas que estão trabalhando conosco. 민열 목사님들 그 같이 일하는 우리 저 진행 부부들 진짜 불철주야로 교회를 생각하고 여러분 생각하면서 순서를 짜고 프로그램을 만들고 해요. O pastor Lima, os pastores responsáveis, né, realmente se unem, eles pensam muito profundamente na igreja, eles fazem todas as programações. 그 진행부에서 그 수양의 회비를 내기로 하자. Dessa vez, esses pastores eles entraram num acordo. Ah, vamos cobrar uma taxa de participação do retiro. 한 사람도 만 원씩 회비를 내게. $10 mais ou menos por pessoa. 그 처음 들어오는 사람 놔두고 Então, deixam as pessoas novas, mas só os irmãos da igreja, 감사한 마음으로 드리기로 하자. para que eles possam participar com uma certa gratidão também. 그리고 이번에 아프리카 위에서 그 액정 그거를 사서 아프리카부터 하나 주려고 그래요. E agora, com esse dinheiro, nós queremos comprar TVs, né, para que lá na África eles possam fazer as atividades online. 영화를 만들고 있고. Nos Estados Unidos estão produzindo a cantata de Páscoa, a cantata de Natal. Também tem o filme já, né, Um Grande Homem. Tem outros filmes que estão em produção. 많은 것들을 이제 그 영상으로 해서 우리 교회는 뭐 시간이 있을 때마다 영화 상영을 하려고 그래요. E estamos, né, a nossa missão inteira está produzindo muitos filmes, muitos vídeos. 될것 같아요. E se nós utilizarmos isso para evangelizar lá na África, será muito bom. 전체적으로 아프리카에 있는 회사 뭐그 프로젝트가 싸지 않으니까 Já que um projetor ou uma TV lá na África não é algo muito barato, nós queremos comprar aqui para doar para eles. 우리 진행부에서 하는 생각들 보면 늘 형제들 생각하고 말씀 생각하고 그런 일들을 해나가. Então, os pastores responsáveis pela nossa missão sempre estão pensando nos irmãos, também na palavra de Deus. 민철 목사님 총회장들 일한 거 너무너무 행복했어. Eu sou muito feliz vendo o pastor Minchar 좀 하고 sendo o presidente global da nossa missão. Sim, de vez em quando eu ainda dou um puxão de orelha, tem coisas que eu desejo, mas eu vejo que eles serão muito bons mesmo com a minha ausência, né? Eu fico muito grato por Deus. 가고 계세요. Deus está nos conduzindo assim. 근데 여러분 이 베드로는 Pedro, 어떤 생각에 빠졌냐면 ele acabou caindo no pensamento. 예수님 부활했는데 Ah, Jesus ressuscitou. 십자가에 왜 못 박혔죠? Mas por que ele foi crucificado? Só por causa do nosso pecado. 베드로가 예수님 부인한 그 죄도 십자가에서 해결된 거예요. Então, o pecado cometido por Pedro de negar a Jesus também foi resolvido ali na cruz. No coração de Jesus, 아무 문제가 안 não 되는데 tem problema nenhum o fato de Pedro ter negado ele. 그 죄 다 사했는데 Porque ali na cruz, Jesus Cristo também lavou e remiu aqueles pecados. 베드로는 사탄에 쏘가서 Mas Pedro, enganado por Satanás, 이제 내가 예수님 세번 부인하고 나 같은 인간이 무슨 뭐 예수 사도야. ah, eu neguei Jesus por 3 vezes, como uma pessoa como eu, sou discípulo, e não. 예수님 부인한 그 마음이 큰 짐이 되는. E aquele fato de ter negado Jesus começou a ser um grande fardo no coração dele. Então Pedro decide: não, como assim? Eu não sou discípulo de Jesus, eu sou um pescador. 고기나 잡으러 Eu 가야. tenho que voltar a pescar. 그래서 예수님 부활했고 Então Jesus 부활한 ressuscitou. 예수 만난 뒤에 E mesmo tendo encontrado com Pedro,
기뻐하면서 우리 주님 사셨다 증거해야 하는데 Pedro deveria ficar feliz. Nossa, nós temos que anunciar o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. 갈릴리 바다에 Mas não, Pedro voltou para o Mar da Galileia. 그날 밤에 아무것도 못 잡고 Começou a pescar e naquela noite ele não pegou nada. 새벽에 예수님이 De madrugada, Jesus Cristo apareceu. 고기 잡은 게 있느냐 Ah, você pescou algum peixe? Senhor, não. 그물 배 오른편 Lançai as redes do lado direito. 그라시아스가 만든 영화에 Só se nós vermos no Cantata de Páscoa, filmado pelo Gracias, só desse lado, se eu olhar desse lado, aqui é o direito. Se eu olhar pelo outro lado, aqui é o direito. 재밌는 이야기 É muito divertido, né? 고기를 잡았어요. Mas ele pescou 그때 베드로는 예수님과 e Pedro percebeu que era Jesus que estava falando com ele. Ele foi nadando até onde Jesus estava. 뿔을 피워놓고 Jesus havia acendido fogo ali, 올려놓고 tinha pão 물을 줍니다. e água. 예수님이 기다리고 Jesus Cristo estava esperando por ele. 아침 식사를 했어요. Eles tomaram café da manhã. 예수님 같이 베드로가 Pedro junto com o Senhor Jesus. 식사를 마치고 Depois de comerem, 예수님 다른 말 안 해요. Jesus Cristo não falou outra coisa. 요한의 아들 시몬아 Ele só olhou e falou: Pedro, filho de 네가 João, 모든 사람 나를 더 사랑해. tu me ama mais do que esses outros. 무슨 일 합니까? O que Jesus Cristo está fazendo? O que ele está fazendo? 예수님은 Jesus, 베드로 마음 안에 no coração de Pedro, 많은 생각들이 있었어요. viu que tinham muitos pensamentos. Tinha amor pelo Senhor Jesus, tinha aquele coração de poder entregar a vida por Jesus. 예수 세번 부인한 Mas 것도 por um outro lado tinha aquele, 자기 못난 육신도 있고. tinha sua carne fraca, tinha a questão dele ter negado o Senhor Jesus. E em João capítulo 21 está escrevendo sobre isso. Por quê? 여러분도 베드로와 Vocês são iguais a Pedro. 여러분이 잘한 거 있어 주를 위해 진짜 내 자신 다 드리고 싶었고요. Sim, tem coisas que vocês fazem de bom, são coisas boas. Vocês realmente querem entregar a sua vida para Jesus. Vocês amaram o Senhor, vocês foram do lado do Senhor. Jesus Cristo ele derramou o sangue dele por vocês e vocês já desejaram uma vez entregar a vida por ele. 이놈의 교회 난잘 되는 게 없어. Mas vocês, por um outro lado, não adianta, eu não consigo fazer nada. Aqui eu sou ministro, o quê? 우리 마음에 다 복합돼 있어. Todos carregam esse tipo de coração. 주님은 베드로 마음 속에서 Só Jesus, no coração de Pedro. 부인한 것 말고 Não a questão dele ter negado Jesus. 많은 생각이 있어 떠오르는 그 생각만 살아요. Só se restam no nosso coração os pensamentos que nós ficamos pensando. 숨겨져 있는 예수님을 사랑하는 마음을 밖으로 끄집어내고 싶어. Por isso Jesus desejou, né, extrair, tirar do fundo do coração do Pedro aquele amor que ele tinha por Jesus. Por isso que Jesus Cristo fala: Simão, tu me amas mais do que esses outros. Pedro pensou: eu sou discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus? Eu neguei 3 vezes. Eu não sou discípulo. 요한의 아들 시몬아. Jesus Cristo perguntou: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? 베드로 마음은 진짜 마음에 주를 사랑하고 있고. Sabe, Pedro tinha amor no coração. 주여 내가 주를 사랑 주께. Senhor, tu sabes que eu te amo. 세 번이나 Por 3 vezes Jesus perguntou: 무슨 일입니까? o que é isso que está acontecendo? 베드로 마음 안에 No coração de Pedro. 예수를 사랑하는 마음이 있다는 끌어올리는 거예요. 기억으로. É por Jesus está sendo extraído, novamente está sendo visível aquele amor por Jesus. 예수 사랑하는 마음이 있는데 Então tinha amor por Jesus, 예수 가라앉고 mas aquilo estava lá no fundo do coração, coberto. 치면서 Mas Jesus Cristo, pelaquela pergunta, fez com que aquilo que estava oculto, novamente estar ali visível. 그럼 우리는 타락합니다. Só o Satanás cobre isso, isso nos faz corromper. Em seus corações, 주님께 받은 은혜, a graça que recebeu de Jesus, a bênção, 사랑, o amor, 나도 사랑한 sabe, o amor. 주님의 사랑 그거 진짜 주님하고 나하고 가까운데 Realmente, o amor de Jesus, quando nós pensamos nisso, nós nos aproximamos do Senhor, mas ficamos pensando nas nossas falhas, nos nossos erros. Satanás começa a nos fazer ver essas coisas, e a pessoa que aceita, eu não sou discípulo. 타락에 만나. E dessa forma, Satanás faz as pessoas se corromperem. Só Jesus Cristo não fez outra coisa. 생각을 집어넣어 Jesus Cristo lá fincou aquele pensamento que estava lá no fundo do coração de Pedro e novamente tirou, extraiu, puxou para cima. 세 번이나 불렀어요. Por 3 vezes ele perguntou: 요한의 아들 시몬아, Simão, filho de João, 네가 이 모든 사람 나를 사랑하. tu me amas mais do que esses outros? 처음 주님을 사랑한 거 생각해봤어요. E Pedro pensou se ele amava o Jesus. 주님, 제 주님 사랑합니다, 주님. Sim, Senhor, sim, eu te amo, Senhor. 내 양을 먹여라. Apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. 이제 베드로 마음에 예수님 부인한 절망적인 거 하고
Então, no coração de Pedro agora tinha a desesperança de ter negado o Senhor Jesus e também o amor, a esperança em Jesus, e colocando os dois para fora. A graça que havia recebido de Jesus era muito grande, aquele amor por Jesus pôde fazer conhecê-lo. Eu não neguei Jesus pelo meu próprio coração, aquilo não foi o meu verdadeiro coração. Então, a partir daquele momento, o fato dele ter negado não se tornou em problema nenhum. Só concordam comigo? Amém? Amém. É verdade. Pedro ter negado Jesus, isso não é problema nenhum. Porque existe um amor maior do que isso, gratidão maior, alegria. Existe uma grande graça por trás de tudo isso. Só que Satanás cobre tudo isso. E só começa a mostrar o fato dele ter negado Jesus. Como eu sou um discípulo de Jesus. Pessoal, isso é o método de Satanás. As pessoas que por uma tentação partindo da igreja, são contra a igreja, sabem por que eles fazem isso? Porque Satanás começa a mostrar coisas desesperançosas no coração delas. Pessoal, mas como nós recebemos a salvação? Como nós recebemos a remissão dos pecados? Como nós escutamos esse evangelho? Como nós recebemos a salvação? Como nós iremos, trocar o que nós recebemos por alguma coisa? Amém? Amém? Se vocês forem enganados por Satanás, não conseguem se recordar da bênção, da graça e da gratidão que receberam de Deus e começam a pensar de uma forma pessimista, negativa. Então vocês passam a viver dessa forma pessimista e negativa. Só é o nosso coração, mas nós não podemos enxergá-lo por um todo. Nós não conseguimos enxergar o nosso coração completamente. Nós conseguimos enxergar aquilo que está visível, mais na superfície. Quando vem a desesperança, na tristeza, na desesperança. Quando começamos a enxergar essas coisas, o que adiantou eu seguir Jesus, Vamos deixar tudo isso. As pessoas são contra Jesus, querem ser contra a igreja, querem destruir a igreja. Acontece no coração das pessoas. Só que se nós pensarmos na graça do Senhor, não há nada que possa trocar isso. Só Jesus, para Pedro, novamente reanimou aquele coração. Simão, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Sim, Senhor. O Senhor me salvou, um pecador como eu. O Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor me resgatou. Senhor, o Senhor me fez um discípulo. Sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Não posso viver sem ti, Senhor. O coração muda assim. Pessoal, isso é assim com vocês também. Se vocês pensarem no Senhor Jesus que morreu por vocês na cruz. Pessoal, faltaria palavras para a gente poder expressar o amor que nós sentiríamos. Por mais que nós entregássemos tudo, se nós somos uma pessoa salva, só todos nós temos aquele amor que vem da parte de Jesus. Só que Satanás cobriu, deixou aquilo enterrado. E se vocês viverem só enxergando a tristeza e o sofrimento, viverão dessa forma. Só assim como Jesus Cristo fez com Pedro. No nosso coração também isso acontece. Jesus Cristo agora está novamente reanimando aquela bênção, aquela gratidão que nós recebemos dele um dia. E assim vocês se tornarão em grandes trabalhadores de Deus. Pessoal, não é porque uma pessoa está em tentação que ela não tem a bênção de Deus. Também não é porque uma pessoa que tem gratidão que quer dizer que ela não tem a desesperança. Porém, o amor de Jesus é muito grande. É o suficiente para poder cobrir com amor toda a tentação das pessoas. Ele nos deu amor suficiente para poder superar todas as coisas. Ele lavou todos os nossos pecados. Aleluia! Por isso nós amamos o Senhor. De vez em quando existem outros pensamentos que nos fazem tristes, nos fazem murmurar. Mas assim como Jesus Cristo reanimou aquele coração em Pedro. Por fim, aqui em João capítulo 21, sim, tem coisas boas, tem coisas ruins. Tem o fato de Pedro ter negado Jesus, mas também tem o fato de Jesus ter morrido por ele. Jesus Cristo novamente reanimou aquele amor e fez de Pedro o seu servo, seu homem.
Ele se tornou um grande homem de Deus, fez aqueles coxos levantar, ele fez muitos trabalhos de Deus. 찬송을 통해서 Hoje também, por meio do culto, por meio do louvor, por meio da Bíblia, 사랑을 자꾸 일깨우고 있어요. Jesus está reanimando esse amor que Ele pôs em nós. 육신적인 생각하면 다 시험도 타락하고 Quando nós deixamos isso adormecer e ficamos só pensando nas coisas da carne, acabamos nos corrompendo. Mas quando nós temos esse tipo de culto, de retiro, com frequência, pensamos na palavra de Deus, na graça de Deus, quando o nosso coração se preenche com essas coisas, não importa quem seja, se tornará um poderoso servo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor nos salvou. Diariamente o Senhor nos permitiu louvor, também nos permitiu gratidão e por isso somos gratos. Senhor, o Senhor abençoe esse retiro, para que no coração dos irmãos, assim como o Senhor fez com Pedro, possa preencher o coração dos irmãos de gratidão, que todos possam ser um precioso servo. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.